Olá, queridos. Que bom mais uma vez estarmos juntos para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Deus tem nos dado o privilégio, no meu caso, há 52 anos que eu sou aluno da Escola Bíblica Dominical. Sabe por quê? Na Igreja Batista, os bebês também têm classe. E lá, então, eu fui cuidado na Escola Bíblica Dominical de 0 a 2, e, e as professoras cantavam musiquinhas, liam, a despeito de se ter pouco entendimento. Mas também a criança é uma esponja, ela está aprendendo tudo. É um HD zero formatado que ela começa a assimilar todas as coisas que estão sendo colocadas. Então, desde o início da minha vida, eu já fui direcionado à Escola Bíblica Dominical. E esses 52 anos, quer dizer, 62 anos, Deus tem me dado a bênção de que, depois dos 10 anos, quando aceitei a Jesus Cristo como Salvador, pude entender muito mais sobre a vontade de Deus para a, a humanidade. E dentro disso pude encontrar o meu propósito, que Deus tem colocado sobre minha vida, e tenho buscado segui-lo. Não é algo simples, não é algo fácil, mas a escola dominical nos ensina, lição após lição, sobre esta situação para as nossas vidas. Hoje, nós vamos estar aprendendo sobre o sentido de equipe do povo de Deus. Você sabia que você participa de uma família? Por exemplo, nós temos aqui a Bianca, Cristiano e Milce. O Cristiano e Milce são a minha família direta. E a Bianca, a minha família espiritual. Todos eles fazem parte da equipe de Deus que forma um núcleo familiar chamado Igreja Batista em Vila Matilde. E ali nós temos aprendido que o meu conhecimento se soma ao conhecimento dos outros para servirmos melhor a Deus servindo a igreja. E isso tem sido bênção. E hoje nós queremos realmente, na lição de hoje, aprender esta situação. Mas para que tenhamos este entendimento, é necessário um ponto fundamental. O quanto você é generoso. Então, neste primeiro momento, eu gostaria que você começasse a pensar sobre isto enquanto nós oramos, e você depois tem a oportunidade de participar, tá certo? Então, boa noite, Bianca, boa noite, pastor Cristiano, boa noite, irmã Milce, minha amada, né? E o meu desejo é que você que estará participando, quer na Escola Bíblica Dominical, no domingo às 9 horas, online, ou durante o domingo, ou durante a semana, você possa fazer um pedido a Deus. E o pedido é esse: Senhor, molda-me. Molda-me para que eu possa te servir mais e mais. E assim, então, Deus vai trabalhar na minha vida e também na sua vida. Combinado? Então vamos orar. Ó Pai, fala aos nossos corações, dá-nos o entendimento, dá-nos a direção, e que possamos te servir e te adorar a cada instante. Aumenta a nossa fé e o nosso desejo em te servir, e que possamos glorificar e exaltar o teu santo nome. É o que eu suplico em nome de Jesus. Amém. A lição traz a separação de 3 textos da palavra de Deus para mostrar em alguns episódios como o povo de Deus demonstrou esta generosidade. Então, antes de vocês falarem, vamos ler o texto, porque assim vocês vão poder se moldar aquilo que eu espero que vocês compartilhem conosco. Então, o primeiro texto está em 2 Crônicas,
35, 8. O primeiro texto é esse. O segundo texto, Esdras 2, 68. Outro irmão vai já para lá. E o outro irmão vai para Atos 3, 34. Então, um vai ficar em Crônicas, o outro em Esdras e o outro em Atos. Então, se alguém começar a ler, você já sabe que vai para o subsequente, tá bom? Então, pode ler quem já achou. Abra o microfone e leia. 2 Crônicas 35, 8. Seus oficiais também contribuíram voluntariamente para o povo, para os sacerdotes, para os levitas, Ilquias, Zacarias e Jeuel, os administradores do templo de Deus, deram aos sacerdotes 2.600 ovelhas e cabritos ovelhas e cabritos e 300 bois. Agora, Esdras 2, 68. Bianca. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias lhe deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. Agora, Atos 4, 34. Não é Atos 3, 34? Não, 4. 4. Ok. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então, a pergunta é: você já teve a experiência de participar de alguma ação, quer missionária, quer de construção, quer de atendimento aos necessitados que a sua igreja promoveu? Eu já tive algumas oportunidades, né, pelo fato de ter crescido na igreja. Então, mas uma das que me marcou, eu estou até procurando aqui, se eu achar, eu mostro, que eu guardei. Eu fui membro da igreja, aliás, a primeira igreja que eu fui membro foi a Igreja Batista de Nova Jerusalém. Lá eu fui batizado. Ah, e logo quando eu comecei a ter a minha renda, a igreja estava ali construindo o seu novo templo, e nós tínhamos a campanha das lajes. E aí você podia comprar um pedacinho da laje. Eles tinham um recurso específico, um valor específico para cada laje, e você poderia ali ofertar para isso, e você ganhava como uma lembrança um cartãozinho com uma lajezinha de biscuit. Eu tenho esse cartão até hoje, eu vou tentar achar aqui, se eu achar eu mostro, né? Mas foi algumas das oportunidades que eu tive de participar da edificação da igreja, além de outras situações que eu permaneço até hoje, que são em relação às adoções missionárias, né? Mas essa daí eu queria falar porque eu tenho guardado essa lembrança até hoje. Uhum. Eu também tenho uma experiência muito parecida, mas não só como participante dos planos de adoção missionária, sempre fui contribuinte, participante, mas também dos almoços, dos bazares que a igreja organiza e a gente tem oportunidade de participar. Então, são experiências que marcam as nossas vidas e que nos ensinam lições de como doar sem se apegar àquilo que está sendo doado e fazer o trabalho de doação, de entrega, de participação com amor no coração. Eu não tive ainda muitas oportunidades de estar fazendo algo, mas
com certeza adotar um projeto missionário foi um marco para mim, porque a igreja sempre fala bastante, né? E também está acompanhando bastante o trabalho da Cristolândia, que é que eu me interesso bastante, que eu estou sempre acompanhando nas redes sociais e com o missionário Anselmo também. Isto é uma bênção. Ah, agora, vocês três compartilharam. E qual foi o sentimento dominante que invadiu a vida de vocês quando vocês tomaram a decisão de participar? Em mim, o sentimento foi de alegria. É muito gratificante participar de projetos que nos fazem, que nos envolvem pessoalmente. Então, esse sentimento de alegria invade sempre o meu coração quando eu penso em cada um desses projetos que eu tenho participado. Uhum. Eu digo mesmo, porque a alegria de fazer parte, de você sentir parte daquilo com aquilo que Deus tem confiado a você. Então, acho que toda vez que eu participo disso, lembro disso em oração, vem esse sentimento de alegria de fazer parte dessa missão. A alegria também e a oportunidade de exercer também, né, o amor de Cristo, né, através desse projeto. Obrigado. Muito bem, vocês estão ouvindo agora 3 pessoas compartilhando. A Emilce tem quase a minha idade, quase minha idade de vida cristã. 52 anos, ou está um pouquinho mais ou um pouquinho menos. O Cristiano está com os seus 35 anos, então deve ter aí perto de 18 anos que se tornou membro. Mas? Membro de igreja há 23 anos. 23 anos. Agora, com Cristo, são 27. 23 anos. E a Bianca é nova convertida, está completando, já completou um aninho. Isso? Isso, 2 anos. 2 anos. Muito bem. Então você está reparando que os 3 compartilharam e não disseram por que participei da campanha, mais ainda, faltou dinheiro. Porque eu participei da campanha, acabou tendo que cortar planos que eu tinha à frente. Eu me lembro de uma pessoa que ele era tesoureiro da igreja, mas também ele era meu contador pessoal. E um dia ele me procurou e disse: pastor, eu não entendo. Eu sei quanto o senhor contribui com a igreja, porque eu que faço os relatórios. Eu sei quanto o senhor recebe, porque sou eu que pago. E uma coisa que não dá para entender é que quando eu faço a declaração sua de imposto de renda, eu não consigo explicar. Porque o senhor declara no imposto de renda bênçãos que a gente não sabe a origem. E eu disse: olha, meu irmão, eu estava no hospital, tinha feito uma cirurgia muito pesada, e Deus mandou uma pessoa ir até o hospital e ele me disse o seguinte: eu lhe depositei um dinheiro na sua conta, e estou falando que depositei esse dinheiro, é uma oferta minha e da minha esposa, e eu quero que o irmão
utilize da forma melhor para lhe atender às suas necessidades. Passado 1 ano e meio, eu fui fazer a conta de quanto eu gastei de remédio. E o valor que aquele irmão havia depositado na minha conta era o valor do dinheiro que eu gastei durante 1 ano e meio pagando todos os remédios para recuperar da cirurgia. Então, Deus faz algumas coisas que a gente não entende, mas Deus faz. Mas também Deus faz porque uma das coisas que eu tenho aprendido nesta vida de trabalhar na obra de Deus é fazer um trato com Ele. Eu cuido das coisas de Deus e Deus cuida das minhas coisas. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu aprendi a seguir exclusivamente o que Deus determina. O dinheiro é dele, o recurso é dele, e eu sou apenas mordomo. Eu gerencio como ele quer, como eu devo fazer. E aí, então, quando eu pergunto sobre qualquer um dos aspectos, Deus me responde se eu devo fazer isso e não devo fazer isso. Nós estamos agora, eu e Emílio, assistindo o seriado A Bíblia. E quando nós estamos assistindo esse seriado, Josué, antes de fazer qualquer coisa, perguntava a Deus. Mas apareceu uma luta muito fácil e Josué foi aconselhado só enviar 3.000 pessoas para ir atacar Ai. E quando eles atacaram Ai, a gente fala Ai e pensa que é negócio de dor, mas é o nome da cidade mesmo. E aí, quando eles atacaram, foram derrotados e perderam 36 soldados. Porque Israel estava em pecado. Mas eles achavam que venceriam facilmente. Então não precisam de Deus. E eles descobriram que para tudo que eles iriam fazer, deveriam consultar a Deus. Esta é a grande bênção que nós temos, de nos colocarmos diante de Deus e falar, tu és o dono, tu és o Senhor. E eu quero ser submisso a ti para dispor dos teus bens como o Senhor quer. Nós não viemos com nada para esse mundo. E certo é que nada levaremos desse mundo. Então é muito importante que você aprenda a gerenciar com amor e com alegria aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. E quanto mais você fizer isso, mais generoso você vai ser. E quanto mais generoso você vai ser, mais feliz você vai ser. Porque você se tornará participante em várias situações que Deus lhe convidou a se juntar a Ele. Mas Deus não quer, algumas pessoas estão fazendo assim, eu já coloquei o meu dinheiro, me envolver lá não. Eu dou graças a Deus que no tempo que nós estávamos construindo na Jerusalém e também na Nova Canaã, todas as pessoas do sexo masculino ajudaram na construção. Mesmo adolescentes foram lá e ajudaram a fazer laje. Alguns juniores, nós demos tarefas mais simples e mais fáceis para que eles pudessem fazer. Então, Deus vai nos abençoando e vai nos colocando como a parte inclusiva da obra de Deus. E isso é o que Deus espera de cada um de nós. Então, eu espero que você consulte a Deus onde é e como é que eu devo participar. Eu tenho compartilhado com o pastor Cristiano que nós precisamos dar este privilégio, escuta o que eu estou dizendo, dar esse privilégio a todos os homens e mulheres da igreja em se associarem na obra que está sendo feita. E se isso acontecer, a bênção de Deus vai estar sobre eles.
Eu sei que para um chá da tarde, eu sei para um almoço, um churrasco, uma noite da pizza, ó, fica assim de pessoas. Mas na hora que é para quebrar um chão, pintar uma sala, pintar a igreja, conservar o telhado, as pessoas desaparecem. Não perca o privilégio de estar envolvido. É interessante que algumas pessoas não se sentem que a igreja é a casa deles. Porque estão chupando uma bala, jogam papel no chão. Estão mascando chiclete, colocam debaixo do banco depois. Se você faz isso na sua casa, não faça na casa de Deus. Mas ali é a sua casa. Então, aprenda o que a lição está trabalhando conosco e nos ajudando a enxergar. Mas o outro aspecto é que o povo trabalha e trabalha demais. Corre o tempo todo. E o grande problema é que não para descansar. Quando para descansar, se sente inútil. Se sente que está vagabundeando. Se sente que está com culpa no cartório. Mas você sabia que desde a criação do mundo, Deus criou um dia para você parar e descansar? Deus é tão generoso nisto que ele nos ensina que até a terra precisa de descansar. E quando o agricultor faz uma pausa no campo, no ano seguinte vai produzir muito mais. Então, o que eu quero dizer para você é que este descanso, ele lhe ajudará a ser muito melhor. Tive um funcionário que toda sexta-feira ele não rendia 10% do que ele rendia de terça a quinta. E aí eu estranhava, porque de terça a quinta essa pessoa era um trator. Mas na segunda-feira não produzia e na sexta-feira ele pisava no freio. Até que eu disse: o que você faz no sábado e no domingo? Ele era casado novo. Ele disse: pastor, eu acordo às 8 horas da manhã, no sábado, e vou para o campo de futebol. Saio do campo de futebol às 21 horas. E o que você faz todo esse tempo? Eu jogo bola. Eu sou aquele famoso fominha. Aí eu chego em casa, como alguma coisa, tomo banho e vou dormir. No domingo, a mesma coisa. E depois, quando é por volta de 7 horas da noite, eu chego em casa. Eu falei: mas qual o tempo que você dá para a sua esposa? Pastor, eu estou com ela toda semana. Sábado e domingo é meu. Eu falei: mas ela não trabalha fora? Trabalha. Será que ela não gostaria de sair para passear com você? Pastor, eu tenho um compromisso sério. E esse compromisso vem desde o tempo do solteiro. Se tiver que mudar isso, eu prefiro terminar o casamento. Você já sabe o que acabou dando. Aí, quando ele terminou isso, eu falei: além de perder o casamento, você também será mandado embora. Eu não tenho funcionário que na segunda-feira chega arrebentado e não consegue fazer absolutamente nada. E na sexta-feira segura o freio para poder ter energia para o sábado e domingo. Você não serve para nós. Muito obrigado. Você passa no escritório para acertar a conta. Sabe, quando uma pessoa define que o compromisso, e não é que ele é um profissional da bola,
era pelada. Não era nem campeonato, era pelada, porque não existe campeonato das 9 das 8 da manhã às 21 horas. Ele ficava jogando com os amigos e entrava em vários times e jogava até chegar perto das 9 horas. O que eu quero dizer para você é que Deus estabeleceu, e aqui ele vai trabalhar conosco sobre a observância do sábado. Era um dia que o povo deveria usar para o seu descanso. É bem verdade que o sábado passou a ter tantas regras, que ele deixou de ser um dia para descanso. A pessoa já ficava cansado só de observar tudo aquilo que ele não poderia fazer. Porque se ele quebrasse o sábado, ele estava quebrando o relacionamento dele com Deus. Vamos dar uma olhada realmente do que foi que Deus disse sobre o sábado. Né? Então, vamos tentar entender isso. Êxodo 35, de 1 a 4. Está escrito assim: Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhes disse: Essas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o sétimo dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar neste dia terá que ser morto. Nem sequer acenda o fogo em nenhuma de suas casas no dia de sábado. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: Foi isto que o Senhor ordenou. Então, Deus queria que o povo realmente parasse. Porque se eles parassem no sábado, eles teriam 6 dias para poder trabalhar e fazer toda a obra que o Senhor determinou. Mas, mais do que isso, eles teriam tempo de relacionamento familiar. Ontem à noite, por acaso, eu liguei para o Cristiano e encontrei a família brincando de massinha. Estava lá a Joyce na mesa, estava lá o Cristiano à mesa, a Sara e a Rebeca. E eles 4 estavam encantados de cada um fazer um desenho com a massinha e curtindo esse relacionamento. Isso é importante para a família. Você precisa ter um tempo familiar para poder trabalhar com sua esposa, trabalhar com seus filhos, trabalhar. Não é fazer um trabalho junto, mas é uma recreação como família. Procure ter algo que envolva a família toda. Se não dá para envolver a família toda, evite de ser nesse momento. Entendeu? E se você evitar isso, você vai conseguir ter as coisas girando em torno da sua família, que vai fazer crescer em harmonia, crescer em comunhão, crescer em todas as direções. Então, procure ter isto, mas também lembre-se, procure trabalhar de uma tal forma que você consiga repor a energia. Eu entendi algumas coisas que são muito importantes à custa de lições duras para a minha vida. Na Jerusalém, eu cheguei a trabalhar quase 16 horas. Então, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Era direto. Isto me custou algumas coisas. Não porque a igreja pedia ou a igreja exigia. Eu é que gerava as coisas para fazer. E eu tive 3 ataques de angina. Eu tive um foco. E eu tive uma cirurgia na coluna. Eu até tirava férias todo ano. Mas você não
pode simplesmente arrebentar o seu corpo durante 11 meses e esperar que em um dos meses que você saiu de férias, você consiga recarregar a bateria para tocar o mesmo ritmo. Então, o que eu quero dizer é que se minha família não estivesse junto comigo no ministério, se eles não estivessem participando e envolvidos, provavelmente o distanciamento iria acontecer. Então, o que eu quero te dizer, pare com isso. Hoje, em São Paulo, é muito complicado a família almoçar junto ou jantar junto. É muito complicado. É muito complicado sentar à mesa no final de semana. As pessoas quase nem sabem fazer isto. E quando tem o tempo para entrar e sentar à mesa e fazer uma refeição, ou brigam ou conversam sobre assuntos que não envolvem, não fazem um crescimento familiar. Então, tome cuidado com tudo isso. Pois não, pastor Cristiano? Eu quero trazer aqui dois assuntos. O primeiro é só trazer uma memória, né? Uma das minhas memórias, inclusive, esse é um dos meus jogos favoritos. Eu estimulo a todas as famílias a manterem essa tradição que diminuiu no Brasil, mas tem uns jogos de tabuleiro, né? E o meu jogo favorito de tabuleiro é o Banco Imobiliário, porque eu lembro quando eu era criança, esse era um dos jogos que a minha família mais jogava, né? E continuou sendo um dos meus jogos favoritos, tanto que lançaram uma versão de maquininha, ah, de passar cartão, uma versão nova. Eu até achei sem graça, eu falei, a minha graça era mexer com dinheiro, era ter um monte de notinhas na mão, né? E era uma das recordações de infância. Então, é importante a gente cultivar esse tempo de descanso, se você tem aí a sua família formada, cultivar isso com a família. E uma outra questão é algo sobre o texto bíblico, porque alguns podem se perguntar por que Deus colocou como uma lei, como mandamento, que você descansasse no sábado. Para nós que temos na nossa formação, principalmente brasileiros, porque não são assim todos os países, que temos ali a questão do descansar em um dia da semana ou no final de semana. Antigamente, até os anos 80, você tinha ali o descanso do final de semana, né, o sábado e domingo. A partir dos anos 90, com algumas outras funções, aí começaram a surgir as escalas diferenciadas, né? Mas lembre-se que Israel tinha acabado de sair de um cativeiro de 400 anos. 400 anos como escravos, onde você não tinha tempo para parar, onde você só foi ensinado a trabalhar. 400 anos, ou seja, a gente está falando aí de umas 6 ou 7 gerações que só trabalhavam e não tinham nem tempo de descanso e nem tempo para cultuar o Senhor de maneira específica, um tempo separado para isso. Então, Deus ensina o seu povo a quebrar esse jugo, porque esse jugo continuaria, eles não seriam escravos de ninguém, a não ser do trabalho. E aí eu trago essa aplicação. Tem tanta gente que ainda é escravo do trabalho, ou escravo de outras coisas e por isso trabalham tanto, e desde o Antigo Testamento Deus já nos libertou disso, então a gente tem que usar com muita sabedoria do nosso tempo. Pode ter certeza que esse um dia a mais de trabalho que você está tendo não vai te trazer o recurso suficiente que seja para compensar todo o desgaste que você vai ter. E pode ser até que você tenha que gastar todo esse recurso com a saúde sua, porque não conseguiu poupar esse um dia de trabalho. Então, era isso que eu queria acrescentar. Uhum. Então, Deus está trabalhando dessa forma. Agora, vamos ver aqui um episódio que acontece. Jesus tinha uma família muito especial no seu coração. E Jesus decide passar com esta família. E aí eu queria fazer uma pergunta: quem você é?
E esta narrativa está em Lucas 10, de 40 a 42. Lucas 10, de 40 a 42. Quero que você se localize nesse texto. Diz assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está inquieta, preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quem é você quando você recebe um convidado na casa? Marta. Falando do microfone. Os homens tendem a ser Maria, viu? Eles curtem mais. No meu caso, eu curto mais a visita, né? Exceto se for churrasco. Se for o churrasco, depende, eu preparo um local, eu tenho preparado um local para desfrutar da visita também. Então, por exemplo, a gente fez um churrasco dos homens, dos jovens lá na igreja, dos jovens solteiros. E aí eu fiz o quê? Eu coloquei a mesa na cozinha onde está a churrasqueira. Então eu ia fazer o churrasco ao mesmo tempo, a gente estava conversando. E aqui em casa a gente fez uma cozinha aberta para a gente continuar também tendo convívio enquanto cozinha, conversa também. Então a gente adaptou a nossa vida para ser tudo Maria. Eu também, infelizmente, sou uma Marta. Então, lembre-se disto. São tão poucas oportunidades que você tem de se relacionar. Tente antecipar as coisas. Tente antecipar as coisas. Para que você aproveite do relacionamento com o convidado. Isto é o que o Senhor espera. Que esse tempo de confraternização, que você convidou alguém para a sua casa, gere prazer. E que você que está indo à casa de alguém também auxilie para que depois ainda não fique toda a louça para a dona da casa lavar. Isso é participar, isso é ajudar. E aí, mesmo que a dona da casa diga, não, 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 por favor, deixe aí. Se ela falar, por favor, deixem aí, vamos sentar e falar, sentem e conversem. Entendeu? Mas se ela for para a cozinha para arrumar, vá junto. Vá junto, auxilie, porque aí vão terminar mais rápido e poderão voltar a família toda. Lembre-se, você não vai ser aquela pessoa que come e logo depois de comer, zarpa, vai embora. Tenha um tempo para estar com a família. O relacionamento é algo importante. E se nós aprendemos isto, então vamos poder alterar e aprender isso que o Senhor está nos ensinando quando ele criou esse tempo de descanso. Mas também quero falar sobre um outro aspecto. Você tem na sua memória que sua oferta é um resultado da sua vida? Há uma piadinha que diz que nos hotéis chiques, lá se encontram as notas de 100, as notas maiores de valores. Na padaria, encontra-se, agora já está quase subindo, as notas de 50. Na feira, encontra-se as notas de 20 e de 10. E na igreja se encontram as notas de 5 e de 2.
esse domingo aconteceu algo interessante. Eu queria dar uma oferta voluntária e pedir para a Sara, já que eu estava com dor de andar, pedi para a Sara levar. Só que eu dei uma nota em dinheiro. Aí a Sara saiu para colocar no gasofilácio o dinheiro e eu acho que ela achou que o papel moeda era tão impressionante que ela ficou brincando e eu dando sinal para ela, põe lá, põe lá. Até que alguém foi lá, adulto, e aí então mostrou para ela que tinha que colocar aquela nota lá. Porque ela está sempre lembrando de colocar moedinhas, né? E ali, então, agora ela levou um papel moeda. O que eu quero dizer para você é que é um privilégio você, hoje, consagrar o seu dízimo, mas o seu dízimo é o chão da sua vida espiritual. O crescimento vem através da sua oferta. Por isso o Senhor está dizendo, se sua vida está no altar do Senhor, os seus recursos também estão no altar do Senhor. E aí é o ápice. Conhecer a história de pessoas que se colocaram nas mãos do Senhor para se enriquecerem, mas também para servirem a Deus. Em Manaus conheço um senhor, irmão nosso, Batista, que ele hoje sustenta no seminário 200 seminaristas. Ele paga o estudo desses 200 seminaristas, alimentação e estudo. O aluno vai lá só para estudar. Mas ele cobra desse aluno as notas e ele cobra desse aluno a participação desse aluno nas igrejas. Mas também ele sustenta 80 pastores na região toda da Grande Amazonas. Então, o que eu quero te dizer que ele se sente abençoado não só por ser dizimista, mas de ser ofertante participando de uma obra muito maior até do que da sua igreja. E você tem que entender que Deus espera que isso seja feito. Eu nunca me esqueço de um seminarista que disse assim, pastor, a irmã fulana de tal me abençoou com dízimo. Eu falei, desculpa, ela não te abençoou, ela te amaldiçoou. Você perguntou por que ela te deu o dízimo? É porque ela não está indo muito com a cara do pastor. Quem disse que o dízimo é porque você gosta do pastor ou não gosta do pastor? O dízimo entregue ao Senhor. E Deus está trabalhando conosco, esperando que a gente realmente entenda que é a nossa vida. A nossa vida pertence ao Senhor, os nossos recursos pertencem ao Senhor. Por isso que lá no Novo Testamento ele diz, cada um contribua segundo propôs do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E aqui em Êxodo, nós estamos aprendendo que o Senhor está dizendo para nós que precisamos realmente ter esta vida diante do altar de Deus. E se tivermos essa vida diante do altar de Deus, teremos também a bênção de Deus. Agora, uma outra coisa, você fala assim, mas pastor, você falou que a lição era sobre aprender o sentimento de trabalho em equipe. Vamos ver agora exatamente isso. Está em Êxodo 35, versículos de 30 a 35. Êxodo 35, de 30 a 35. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência em todo artifício. E para criar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar de pedras para engastar,
e entalhar madeira e para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Enchei-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, a do gravador em azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Veja, o texto está trabalhando sobre Bezaleel, um homem já capacitado, mas um homem que agora foi coberto de sabedoria para o Senhor, para não só fazer aquilo que ele era hábil em fazer, mas também para ensinar. Eu tenho aqui uma pessoa que trabalha de manicure, certo? E aí eu tenho uma pergunta. Quem você já ensinou da igreja? É, ninguém. Viu? Muito. 2 anos. Tempo de pandemia, nós ficamos isolados. Mas, pastor, eu vou ensinar isto na igreja? Eu quero te dizer que nós temos várias irmãs que são diabéticas. E porque elas não tratam do pé, elas vão ter problemas nos pés. E você poderá ensinar com aquilo que você aprendeu o cuidado dos pés e das mãos. Como se aparar uma unha, como se cortar, como se lixar, como quanto tempo deve ficar coberta a unha de esmalte, quanto tempo deve descansar, a limpeza debaixo das unhas. Tudo isso são cuidados que você já aprendeu. E que você pode dar uma palestra na igreja sobre cuidados. Eu, pastor, eu faço unha. Não. Você é mestre no que você faz. Então, qualquer área da nossa vida que nós trabalhamos, os irmãos precisam aprender. E foi isso que Bezaliel fez. E aí essas pessoas puderam se associar e trabalhar em equipe. Lá na nossa igreja, o pastor Cristiano sabe que nós tínhamos mutirão nos bairros carentes, nas comunidades carentes. E a gente ia com cabeleireiro, ia com manicure, ia com barbeiro, ia com dentista, ia com enfermeiro, ia com vários profissionais para ter um dia de saúde. E então era cortado o cabelo, era feito N coisas, além do que nós levávamos também doações. Isto é o que a igreja pode fazer. Mas sabe o quanto o pastor Cristiano conhece de cortar cabelo? Ele conhece 3 pessoas que ele nunca mais volta lá, porque erraram no corte de cabelo dele. E ele, desde adolescente, corta o cabelo com uma mulher chamada Maria, porque é onde ele confia e a mulher nunca errou no corte de cabelo dele. Isso que ele entende de cabelo. Mas ele precisa entender de várias outras coisas que pode ser ensinado por quem tem domínio da área. E é isso que eu estou dizendo, que para trabalhar em equipe, aquilo que eu sou, tenho um pouco mais de conhecimento, eu passo para as pessoas. E aí as pessoas poderão participar e contribuir com o desenvolvimento da igreja. Não são só as pessoas que tiveram um preparo
preparo para falar. Você pode chegar e falar assim, pastor, o senhor tem domínio da fala? Hoje tem. Hoje eu preparo uma mensagem e eu posso pregar ela em 1h30 e posso pregar a mesma mensagem em 5 minutos. Aí você fala, pastor, depois dos 5 minutos o senhor enche linguiça? Não. É a maneira de se trabalhar em cima do assunto e a profundidade que eu posso atingir falando com mais tempo. Então, essa é a situação. Mas a primeira mensagem que eu preguei, ela estava gravada. Não sei se ainda eu tenho isso em fita cassete, e agora a gente tem a oportunidade de ouvir. Quem sabe eu encontre essa mensagem de 39 anos ou 40 anos atrás. Né? Entre a oração inicial e a oração final e a leitura do texto, que foi de 22 versículos, durou 6 minutos. Não porque eu estava com um domínio total, é que o nervosismo era tão grande que quase que falou, e assim eu termino. Porque as coisas estavam tremendamente difíceis, eu estava tremendamente desconfortável, eu estava com um terno de lã em 42 graus do Rio de Janeiro. Então eu estava me desmanchando dentro da roupa que eu escolhi para estar lá no púlpito. Então, o que eu quero te dizer é que você vai aprendendo com o tempo e vai compartilhando com o tempo. Mas nós temos paciência em aprender. Você só tem que nos ensinar. Então, Bianca, desafio. Tá certo? Pastor Cristiano? A professora Cíntia está conosco também, a Elizabeth também. A professora Cíntia mandou aqui para falar, ó, Bianca, você já ensinou sim, hein? Então a gente acabou de ver, a Bianca acho que não percebeu que ela ensinou alguém aqui, mas a Cíntia acho que foi uma das que foi ensinada por ela, né? Queridos, eu quero esse texto, o versículo 30 e o versículo 31, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque foi parte desse texto que eu fiz a minha tese de conclusão de curso de teologia. O meu trabalho de conclusão de curso era sobre vocação. E uma das coisas que a gente encontrou ali é que Deus chama ou vocaciona, e aí quando você vai pesquisar a fundo na Bíblia, essa expressão é a mesma, apesar de ter um sentido diferente no português, nas línguas originais é a mesma expressão. E o que revela o versículo 30? Quando você vai ler aqui uma das versões mais antigas, né, ele vai dizer no versículo 30, Moisés disse aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel. Essa expressão chamar, que foi justamente ela que dá origem à palavra vocação depois, quando a Bíblia vai sendo traduzida para outras línguas, aparece no latim, por exemplo, é a mesma expressão para um pastor, para um missionário. E aqui Deus está chamando um artesão, um trabalhador. E o texto que vem em seguida, o versículo 31, e o encheu do Espírito de Deus. À luz do Novo Testamento, a gente já sabe que aqui é o Espírito Santo. Então, o que eu quero trazer com isso? Deus te chamou para fazer o que você faz hoje e te encheu com o Espírito dele para que você faça isso fazendo para o Senhor. Só que quando você faz para o Senhor, você faz para todas as pessoas. O fazer para o Senhor que eu estou falando, você não vai fazer a unha de Deus ou de Jesus, você não vai servir a Ele, limpar a cara. Não, não é isso. Servir as pessoas, abençoar as pessoas. Deus te chamou para fazer isso. Do mesmo jeito que Deus me chamou para fazer isso. Olha, se só eu fosse chamado por Deus, a nossa igreja estaria em apuros na sua propriedade, porque a gente está tendo uma série de problemas, onde eu estou me valendo de uma série de irmãos com muitas habilidades para nos abençoar ali, nos dar a direção certa. Então, biblicamente, eu quero te dizer que Deus te chamou, te encheu com o Espírito dele
para que você possa exercer a função e a vocação que você tem hoje. Sabendo disso, a partir de hoje você tem que saber, então, que tudo que você estiver fazendo, você realmente está fazendo para o Senhor, porque Ele te colocou aí. Tá bom? E agora, veja o que foi possível fazer quando as pessoas em equipe trabalharam. Veja agora o versículo de Êxodo 39, versículo 42 e 43. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinha feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então, Moisés os abençoou. Era para ter lido antes, eu inverti os versículos. Leia agora 39 e 32. 32. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo e a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A grande bênção que nós temos é que quando estamos trabalhando em equipe, a obra fica mais bem feita, mais rápida e muito mais prazerosa. Vale a pena trabalharmos juntos. E eu espero que você escolha ser um voluntário. O que eu quero só te dizer é que a gente confunde a situação do voluntário. Voluntário não é aquele que está lá para tampar buraco. Voluntário é aquele que vestiu a camisa e só larga o serviço quando terminou. Ele trabalha muito mais e muito melhor do que o contratado, porque ele trabalha de coração. Será que você tem trabalhado alguma vez dessa maneira? Se você quer ser chamado de voluntário, você, ao terminar a obra, vai terminar satisfeito e alegre, porque antes de servir ao seu irmão, você serviu a Deus. Meus irmãos, que possamos, nesta lição que Deus nos abençoou por entender que somos uma família, por entender que trabalhamos juntos, por entender que participamos da comunhão juntos, é que a obra de Deus é feita. Domingo passado, nós retornamos ao café da manhã. Como foi o primeiro? Praticamente a Cíntia e a Bianca tiveram que comprar, arrumar e fazer tudo. Mas a regra do nosso café da manhã é cada um leva uma parte. A Bruna. A Bruna, obrigado. A Bruna. Então, cada um leva uma parte. E lá nós participamos do ajuntamento, não só de pessoas, mas de amor e de culinárias diferentes. E eu ficava muito feliz, porque algumas pessoas, sabendo que eu era diabético, eles chegavam e diziam: pastor, eu fiz isso para o senhor. Né? E lá, tanto eu quanto o pastor Pedro, nós tínhamos diabetes. Né? É bem verdade que agora as pessoas esqueceram disso. Na festa de aniversário da igreja, sobrou um pedaço de bolo de 5. Teve gente lá que foi no diet e falou assim, diet para mim, né? Não esqueceu que era dos diabéticos, né? Então, lembre-se desta situação. Eu tenho brincado que nas reuniões, quando lá tem suco, todo mundo toma primeiro o suco diet, porque o pastor não deve tomar muito suco diet, entendeu? Eles estão me ajudando a não ter nada para beber.
né? E aí eu fico assim, e aí? O restante é tudo com açúcar. E fica tudo lá em cima da mesa e eu sem nada para beber, né? E aí, então, eu brinco com eles. Gente, sabe por que ele é diet? Porque é para diabético. Ah, não, mas eu não estou querendo açúcar. Depois ele vai para o açúcar e toma mais 5, 6 copos, né? Então ele fala, mas eu melhorei, eu tomei pelo menos 2 do sem açúcar, né? Então, lembre-se dessa situação de restrições de algumas pessoas para que todo mundo possa ter o privilégio de participar. Mas eu estou muito feliz, porque agora, ao voltarmos, também a gente pode ajudar. E eu sei que para organizar tudo, sobrou tudo para a Bruna e a Bianca, porque por acaso eu fui um dos últimos que saí de lá, né? E a gente deve ajudar também no recolher das coisas, porque senão as pessoas vão não gostar tanto de fazer isso. Eu tive na Jerusalém uma equipe que era liderada por minha esposa para receber os pastores da associação. E nós fizemos isso durante quase 15 anos. E a gente fazia porque não era pesado para nós. A equipe trabalhava muito bem, trabalhava junto. Mas o que eu quero dizer para você é que quando eu deixei a Jerusalém, então foi para algumas igrejas, até que voltou e ficou permanente na igreja do pastor Marcelo Longo. Igreja Canaã. Batista Canaã. Igreja Batista Canaã. E hoje está lá. E ele disse, pastor Salovia, agora sei como dá trabalho isso. Dá trabalho, mas dá também uma grande alegria. Servir aos outros não tem privilégio maior. Então, queridos irmãos, que aprendamos na escola bíblica dominical a crescermos na palavra de Deus, crescermos como irmão, ajudando a nossa família a ter cada vez mais comunhão. Amém? Alguma pergunta? Se não, Só agradecer pela aula, pastor, uma aula abençoadora, uma aula fortalecedora em muitos conceitos, trazendo novas instruções, reforçando algumas também. Então, espero que todos que participarem abençoem. E antes do pessoal se despedir, você que está nos acompanhando agora no domingo ou em outro dia da semana, deixe aqui nos comentários o que você aprendeu, o que você relembrou, o que foi reforçado na tua vida, tá? Que Deus te abençoe grandemente. amém. Fiquem com Obrigada, Deus. pastor Salovi. Amém. Obrigada, meninas e meninos, pela oportunidade de participar. Ok, vamos então encerrar com uma oração. Cíntia, é você que será professora presencial? Então, ore, agradecendo pela lição. Seu microfone está fechado, Cíntia. Tá fechado. Ela tem que escolher outro, pastor. Ok, Bianca? Oi? Foi? Pode orar? A Cíntia conseguiu? Estão me Ok, ouvindo? sim. Todos. Pode orar, então. Senhor Deus, Pai de amor, Pai querido, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de podermos aprender a cada vez mais, Pai. Agora nós pedimos, Senhor, a Ti, que as Tuas instruções e que a Tua palavra possa estar guardada em nossos corações, Pai, para que assim possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, Senhor. Agradeço pela vida do nosso querido pastor Salovi, pastor Cristiano, da irmã Emilce, a Bianca, a Beth, que estão participando aqui ao vivo, Senhor. E também lhe peço, Senhor, por aqueles que vão estar vendo essa aula mais tarde, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria para entendermos a Tua palavra.
Amém. Agora te peço, Senhor, também, que seja nos dando força, Pai, para que possamos praticar e auxiliar aqueles que precisam. Em nome de seu Filho, amado Jesus. Amém. Amém. Queridos, fiquem